Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Vai fazer isso nessa noite. Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra como ela é? A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus passeava sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela tua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela tua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Glória a Deus. Ele reina antes da fundação do mundo. E a terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus passeava sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu, e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nós te glorificamos na noite desse dia, Senhor, pois tudo criaste com a força da tua palavra, tudo veio a existir. Nós cremos e reconhecemos o seu poder, por isso adoramos o teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20, versículo 14, a seguir. Então veio o
o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estáis em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Amém? Pode se sentar, você ficou em pé. Eu penso que esse é o resultado que todos nós esperamos alcançar. Estar em pé, vendo o livramento que o Senhor nosso Deus pode conceder ao seu povo e consequentemente a cada um de nós. É óbvio que nós não queremos ser destruídos, é óbvio que nós não queremos ser fracassados, é óbvio que nós não gostamos nem da palavra chamada derrota, quem dirá do sentimento. Então eu penso que estar de pé, vendo a maravilha de Deus, a obra de Deus, é o desejo de todos nós. Todos nós queremos isso aqui. Principalmente diante de um inimigo tão poderoso, que aqui no texto vem de forma tríplice. Há no texto 3 exércitos inimigos contra apenas um exército. Quando nós estamos diante de uma dificuldade que aos nossos olhos parecem ser grandes demais, eu tenho quase certeza que esse é o resultado que nós esperamos alcançar na vida. Estar de pé, vendo Deus concedendo a vitória ao seu povo. E eu acho maravilhoso, porque sempre depois de uma grande vitória a gente colhe alguns testemunhos, e vitórias seguidas de testemunhos certamente alimenta a nossa fé, fortalece a nossa espiritualidade, que vai resultar no objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja qual é? Ser salvo, salvar a sua alma. Porque está escrito assim, o que adianta ao homem ou ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhou tudo o que queria ganhar e no final perdeu a alma. Esteve aonde queria estar, no final perdeu a alma. Conquistou o que queria conquistar, no final perdeu a alma. Foi no lugar que queria ir e no final perdeu a alma. Então o objetivo principal que pulsa dentro do nosso coração é, na verdade, a eternidade com o nosso Deus, para sempre. Para isso, momentos como esse são extremamente importantes, porque em momentos como esse nós lembramos que o resultado que nós queremos e precisamos encontrar ao longo da nossa vida, à medida que os inimigos e os opressores se levantam contra nós, é estar de pé, contemplando o poder do nosso Deus.
E se a gente for muito sincero, a gente vai perceber que a gente não tem muita força. Se você for muito sincero, você vai perceber que se você tentar lutar sozinho, não vai acabar bem. Até um mosquitinho pequeno pode te ferir com uma doença mortal, te causar uma dengue hemorrágica e te levar para uma situação muito complicada. Pequenininho, quase que nem dá para ver. O que revela o tamanho da nossa fragilidade. E aqui nesse texto que nós lemos sobre o rei Josafá, é aproximadamente isso que está acontecendo, porque são 3 contra 1. Amonitas, Moabitas e o povo das montanhas se juntaram contra o exército de Josafá. Mas olha o que está escrito no versículo 1 do mesmo capítulo 20 que nós lemos. Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram na peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Juntou-se 3, amonitas, moabitas e o povo da montanha. Mas tem um detalhe aqui nessa história curioso, porque Josafá é fiel a Deus. Nessa época, Israel, o país, o reino está dividido: reino do norte, reino do sul, capital do norte, capital do sul, Jerusalém, capital do sul, Samaria, capital do norte. E nessa época levantou-se aproximadamente 39 reis, 20 no sul e 20 no norte e 19 no sul. E paz dos irmãos, a maioria desses reis fizeram aquilo que Deus reprovava. A maioria desses reis, esses governantes, tropeçaram espiritualmente diante de Deus. Porém, Josafá, não. Josafá fiel a Deus. Josafá, alguém que tem integridade, alguém que é de sinceridade, não é alguém que diz a verdade, é alguém que vive a verdade. É alguém que é verdade. Josafá, servo fiel, porém, os inimigos se levantaram contra ele. A gente precisa entender que nas batalhas das nossas vidas, se a gente entrar com uma consciência saudável e não adoecida, a gente já sai com uma certa vantagem. E a consciência saudável, o entendimento saudável que esse texto nos traz é que a nossa relação com Deus não é da ordem da imunidade, mas sim da fidelidade. Josafá é fiel, mas não está imune de passar por momentos difíceis. Josafá é fiel, mas não está imune de enfrentar guerras e batalhas durante a sua vida e o seu reinado. Se a gente entra para a guerra e para as batalhas dessa vida com essa consciência, certamente quando a luta se levanta, a gente não se sente abandonado pelo nosso Deus. Porque a nossa relação com Ele não é baseada em imunidades, e sim em fidelidade. Em outras palavras, haja o que houver, venha o que vier, levante-se o gigante que se levantar, se aproxime o exército inimigo que queira se aproximar, eu e você e Deus estamos firmes em um só propósito e nada pode mudar essa verdade. Somos fiéis a Ti, Deus.
Em tempos de paz, somos fiéis a Ti. Em tempos de guerra, somos fiéis a Ti. Em tempo de gargalhadas e sorrisos, somos fiéis, mas em tempos de choro também permanecemos fiéis, porque a nossa relação com Deus não está pautada no cenário que está à nossa volta, mas sim naquilo que está dentro do nosso coração e da nossa alma. Somos fiéis a Ti, e nada disso vai mudar. São 3 contra 1, mas nós permanecemos fiéis a Ti. Então, quando a gente entra para as batalhas da nossa vida com uma consciência saudável e não adoecida acerca da nossa relação com Deus, a gente já sai com vantagem. Vai que a gente esquece disso. Vai que a gente pensa que a nossa relação com Deus é para nos livrar de tudo e de todos, para nos dar uma vida confortável sobre a terra. Vai que a gente pensa que é assim. E esquece com efeito tudo o que os nossos primeiros irmãos atravessaram e passaram e até enfrentaram a fúria de Roma nos Coliseus. Vai que a gente esquece. Então, a história que nós vemos nessa noite de Josafá é para nos lembrar que se a gente entra na guerra com uma consciência saudável e não adoecida, nós já estamos com uma certa vantagem. Agora, uma segunda coisa que esse texto nos mostra, que está no verso 3, é que Josafá chamou todo o povo de Judá e disse assim: gente, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus. São 3 contra 1. O inimigo é forte, o problema é grande. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos buscar a Deus. E se tem uma coisa que se destaca nesta verdade que está nesse texto, é saber que na espiritualidade não há nada que precise ser feito para cada um de nós, porque tudo que nós precisamos já foi feito. Se Deus disse, Ele não fará, já foi feito. Se Deus disse, já aconteceu. Como assim? Vou explicar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. Na espiritualidade já está pronto. Se Deus falou, no céu já aconteceu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, que diz: aquilo que é para Deus já foi, e aquilo que há de ser também já foi, e Deus renova todas as coisas. Deus é um Deus atemporal, que não está condicionado ao tempo cronológico como nós estamos. Somente um ser atemporal pode dizer: isso que está acontecendo hoje, para mim já foi. E o que vai acontecer em 2027, para mim já foi. E o que vai acontecer em 2030, para mim já foi. Senhor do tempo. Não há nada na espiritualidade que ainda precise ser feito. E eu quero recordar as palavras do pastor Denizar, que pregou aqui segunda-feira passada, dizendo: Deus não precisa caprichar em nada, porque na verdade já está tudo pronto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar os meios de graça que me dá acesso àquilo que já está pronto. A sua vitória já está pronta, a sua bênção já está pronta, a porta não vai se abrir, ela já está aberta. A restauração, a renovação já aconteceu. O que nós precisamos fazer então é trabalhar os meios de graça que nos dão acesso a isso que já está pronto. Por isso Josafá disse: gente, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, porque é por meio dos meios de graça que nós alcançamos aquilo que Deus já preparou para mim e para você, meu irmão. Então todo o povo começa a jejuar e a buscar a Deus. Olha que coisa incrível. Talvez seja por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 7 está escrito assim: pedi, pedi,
e dá-se-vos-á. Não é pedir, pedir e Deus vai fazer. Pedir, pedir e Deus vai confeccionar. Não, não, não. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. A oração, a consagração, a busca a Deus são os meios de graças pelos quais nós podemos alcançar tudo aquilo que já está pronto para mim, para você. Sabe, uma família feliz? Então já está pronto, a gente só precisa acessar isso por intermédio dos meios de graça, que é a oração, a consagração, o jejum, a fé. Tudo e qualquer coisa que a igreja, escute-me, que a igreja precisa, já está pronto. A gente só precisa intensificar e trabalhar melhor os meios de graça que foi confiado à igreja, para que ela possa entrar nessa guerra e ter o mesmo resultado que Josafá, Jerusalém e toda Judá assistiu naquele dia. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas a palavra do levita, que parece que se tornou profeta, já Aziel, ele disse assim: olha, parem, fiquem parados, calma, sosseguem, vocês não vão precisar fazer nada, porque essa peleja vocês não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, portanto descanse o seu coração, fiquem em paz, porque Deus é um Deus que vai cuidar do seu povo. Uma vez que esse povo entra na batalha, nas lutas do dia a dia, nas guerras que nós enfrentamos, nos problemas que atravessamos, com a consciência saudável de que a dificuldade, o problema e a luta não é sinal de abandono de Deus, e não altera o sentimento de fidelidade da igreja, não deve alterar. Nós ficaremos de pé assistindo o resultado que nos interessa, resultado de vitória, de bênção, de paz, se nós então trabalharmos os meios de graça que foi concedido à igreja. Se a gente pedir com fé, se a gente buscar com fé, aliás, se a gente buscar de coração, porque é isso que está escrito em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando vocês me buscarem de coração. De coração, senhoras e senhores, é com a alma. É muito mais do que uma performance, é muito mais do que alguns movimentos corporais. É colocar a alma, chegar diante de Deus com o coração aberto, reconhecendo Deus. Sem o Senhor, essa batalha jamais será vencida. Mas Jesus disse em João capítulo 15: eu sou a videira e vocês são ramos, meu pai é o agricultor. Eu quero que vocês saibam que sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. Agora, todo ponto propõe um contraponto. Se sem Ele nós não podemos fazer nada, eu quero te perguntar, com Ele, o que nós podemos fazer? Se todo ponto traz um contraponto, o primeiro ponto apresentado por Jesus é: sem mim nada podemos fazer, mas se a gente estiver com Ele, a gente precisa acreditar que nós podemos todas as coisas. Como disse Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Josafá diz ao povo: está na hora de jejuar, gente, chega para cá. Foi até o templo construído por Salomão, se colocou em pé diante do átrio. Tinha um átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele se coloca em pé diante do átrio, do lugar do sacrifício, e começa uma oração em alta voz, e todo o povo está diante dele, e ele começa dizendo: ah, Senhor Deus de nossos pais,
O Senhor não é porventura o Deus do céu e da terra? E quando ele chega no versículo 7, ele diz assim: porventura não foi o Senhor que expulsou da terra todos os moradores, para que o seu povo pudesse habitar nessa terra que nós estamos? Sabe que tipo de oração é essa? É uma oração com referência. É uma oração que traz à sua memória coisas que Deus já fez. Porque uma coisa é você orar sem referência, uma coisa é você orar sem nenhuma experiência com Deus, outra coisa é você dobrar o seu joelho e lembrar de tudo aquilo que Deus já te fez, de como Ele te guardou, de como Ele te protegeu, de como Ele te livrou, de como Ele te curou, de como Ele te libertou, de como Ele te salvou, de como a sua casa foi abençoada por causa da presença dEle. É uma outra conversa. Orar sem referência é uma coisa, mas orar lembrando de tudo aquilo que Deus já fez, meu irmão, é outra conversa. Por isso a oração de Josafá tem base em Lamentações 3:21, que diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou orar trazendo à minha memória aquilo que Deus já fez. E o Deus que fez no passado pode fazer no presente, meus irmãos, porque a Bíblia diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda e jamais mudará. Nele não há sombra de variação. Você pode confiar totalmente. Por isso Josafá se põe em pé, com a alma aberta, com o coração aberto diante de todo o povo, reconhecendo que sem Deus essa batalha está perdida. Aqui, deixa eu te falar uma coisa: tinha soldados de guerra, tinha carros de guerra, tinha espada, tinha lança, tinha os armamentos necessários para o exército. Mas este rei é um rei que nos ensina que, apesar da força humana, melhor é confiar em Deus, porque enquanto uns confiam em carros e cavalos, nós nos levantamos e estamos de pé diante do nosso Deus, porque aqueles que confiam em carros e cavalos tropeçam e caem. Mas nós que fazemos menção do nosso Deus, estamos de pé para a glória do nosso Deus, para a alegria do nosso coração. Termina essa reflexão lendo o verso 13 deste mesmo capítulo. 20 e 13, para a gente poder encerrar. Diz assim: e todo o povo estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos, até que a gente começa a ler o texto que nós lemos no início, quando o Espírito do Senhor desceu, quando todo o povo se posicionou. Josafá proclamou jejum e orou, e o povo ficou em pé posicionado. O que esse povo espera? Ouvir a voz de Deus. Quando a gente se posiciona para ouvir a voz de Deus, tem para mim, irmão, que não tem como estar errado. Porque se você tiver uma palavra de Deus liberada para a sua vida, não há mais como estar errado. O povo se posiciona para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então, se eu quero esse resultado, esse mesmo resultado que foi nos apresentado aqui, com a descida do Espírito de Deus sobre a vida do levita que se tornou profeta e que profetizou dizendo: assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar, fiquem quietos e vejam o livramento do nosso Deus. Eu preciso então estar posicionado diante desse Deus para ouvir a sua voz, até que todas as outras vozes fiquem em silêncio, principalmente a voz do inimigo dizendo: ei, são 3 contra 1, e aí já era, hein? Agora deu ruim. Mas dessa vez, eu acho que dessa vez você não passa. As vozes à nossa volta: e aí, cadê o seu Deus? Está cercado, hein?
Será que Deus está te ouvindo? Ah, você não percebeu não? Você está sozinho, ninguém liga para você, nem a sua família liga para você. Essas vozes que vêm nos perturbar, pare com isso, se posicione diante de Deus e diga: Deus, eu vou silenciar todas as outras vozes que estão à minha volta para ouvir a sua voz, porque na sua voz eu encontro descanso e confiança para lutar toda e qualquer luta, batalha e guerra que se levantar contra nós. A voz de Deus vai guiar o seu povo. A voz de Deus vai nos dar a direção para que a gente esteja de pé, vendo a maravilha do poder de Deus trabalhando em favor do seu povo, que somos nós. Você crê assim? Você acredita assim? Toma pau desse Deus bem forte e cuida do seu povo. Maravilha, bendito seja o nome do nosso Deus. Pastor Gelson, fazer o encerramento, por favor. Glória a Deus. Paz, Senhor, queridos, boa noite. Aos amigos que atenderam o nosso convite, obrigado pela presença. Eu queria encerrar trazendo a memória, fazendo menção do Salmo 115. Esse salmo vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, de fato seja toda a glória. Nessa peleja de Josafá, quem nos deu, ou quem deu a vitória foi o próprio Deus. E em tudo na nossa vida, o controle de tudo está nas mãos do Senhor. E nós precisamos aprender a descansar nele. E aprender com Josafá, aprender com Davi. Diante de Golias, ele disse: olha, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, tudo e qualquer circunstância da nossa vida, toda a glória seja o nome do Senhor. Talvez você não entenda o que está passando hoje, o que está acontecendo hoje, mas acredite, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que honram a Deus, glorificam a Deus, que rendem louvores ao Senhor. E eu quero cantar um louvor com você para encerrar. A minha glória, a minha glória, a minha glória, para sempre, amém. Vamos sair dessa? A minha glória,
no seu coração. Eu quero orar com você, por tua família, e te dizer mais uma vez, essa mensagem de hoje. Não sei suas batalhas, suas lutas, mas creia na palavra do Senhor. Essa batalha não é tua, entregue na mão do Senhor. Deixa que o Senhor conduza todas as coisas, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença. Eu quero entregar cada lar, cada família, cada vida nas tuas mãos, pedindo luz e misericórdia sobre todos aqueles que se encontram neste lugar e estarão ouvindo, Pai, esta mensagem, esta ministração. Ó Deus, direcionada pelo teu Espírito na noite deste dia. Pai, que maravilhoso é saber que existe uma esperança quando tudo nos cerca, quando não há saída. Nós podemos nos prostrar diante da tua face e com o coração cheio de fé e certeza, apesar das circunstâncias, sabemos que há um Deus nos céus que opera o impossível, que nada está acima ou além do seu poder, do domínio, da autoridade. Nada vai além de ti, tudo se submete diante da tua presença. Que bom saber que podemos buscar o Senhor, entrar na casa que se chama pelo teu nome, dobrar os joelhos, estar diante do Senhor e renovar as nossas forças. Em o nome do Senhor Jesus, que nesta noite, corações que porventura entraram aqui abatidos, joelhos trementes, aqueles que porventura adentraram por estas portas ou nos ouvem, olhando para as circunstâncias e dizendo: não há mais solução. Que hoje, Pai, como o Senhor fez neste dia, diante de todo o povo, o teu Espírito possa vir. Vem, Espírito Santo, sobre o coração, sobre a mente desta pessoa e renova as forças, a esperança, a fé, de maneira que cada coração se fortaleça na presença do Senhor, crendo e sabendo que não há impossíveis para Deus. Para o Deus de Israel, para o Deus de Abraão, para o nosso Deus não há impossível. Nesta noite, então, eu coloco cada vida, cada família, cada lar nas tuas mãos. E em nome do Senhor Jesus, que a ação poderosa do teu Espírito, da tua unção, venha renovar, ó Deus, a fé, a força, a esperança de cada coração nesta noite. E que em nome do Senhor Jesus, eles possam declarar e confessar que diante do Senhor, Pai, esta é a realidade, esta é a verdade, né? O choro é transformado em alegria, em gozo. O impossível é transformado em um milagre, se vê a vitória. Então nessa noite, que cada coração seja fortalecido na força do teu poder, pela presença bendita do teu Espírito. Eu abençoo cada família, eu abençoo cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. A presença é real neste lugar, eu te glorifico por isso, eu te louvo por isso. Olha, é para alguém hoje aqui, mas ouça com atenção. Nas tuas forças você só vai se cansar. Eu vou repetir: nas tuas forças você só vai se cansar. Mas se você entender e aprender a colocar nas mãos do Senhor, entrar no teu quarto, fechar a porta e entregar nas mãos do Senhor, a vitória virá quando menos você imaginar. A resposta da bênção, da vitória plena virá quando você menos imaginar. Descansa em Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia, aleluia. A vitória é para você nesta noite. Aprenda a descansar em Deus. Esta é a resposta de Deus para a tua vida nesta noite. Aprenda a descansar no Senhor. Esta batalha é dele. A vitória virá dele para a tua vida e você o glorificará. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Receba toda a bênção, toda a vitória, toda a graça de Deus para a tua vida nesta noite. Nessa semana seja uma semana de bênção e de milagre para a tua casa e para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe até segunda-feira.